desse caminho aí, nós passemos uma confiança muito maior ao nosso torcedor. O difícil, hein, Rosa, é não enxergar um caminho, né? Ou o Rodrigo Matos vai perguntar. O difícil é não enxergar um caminho, né? Essa semana, Dorival, o UOL publicou... Vamos ver o nosso o Rodrigo Matos. Ele vai perguntar sobre a matéria dele. Recebeu Isso, dinheiro de apostadores pouco antes de receber cartões amarelos, quando ele jogava ainda na La Liga, né? E apostadores que são parentes do Paquetá, né? 2 dos convocados hoje por você. Eu já perguntei para a direção da CBF, eles me informaram que, como não tem condenação formal, pela presunção da inocência, eles estavam liberados para serem convocados. Mas eu queria saber de você se você se sente confortável com ter um jogador que recebeu dinheiro de apostador e é suspeito de manipulação de jogos, e se isso impacta na imagem da seleção, né? Ter esse tipo de suspeita sobre 2 jogadores da seleção. Obrigado. Bom, eu acho que o Rodrigo Caetano, ao longo da semana, foi indagado a respeito da situação. Eu acredito que ele possa repetir as colocações que fez. Boa tarde, Rodrigo. Como você mesmo sabe, a CBF já se posicionou e você ajudou na resposta aí, falando sobre a questão da presunção. Ela se repete, tanto o Luiz Henrique e como o Paquetá, que também foi citado aqui, né, naqueles dias anteriores à Copa América, ambos estão atuando pelos seus clubes, não tem nenhum tipo, principalmente no caso do Luiz, nenhum tipo de ação contra a investigação da La Liga ou qualquer outro. Então, nós aqui da CBF certamente não somos o órgão indicado e apropriado para fazer qualquer tipo de julgamento. E o que eu posso te afirmar é que a CBF tem um contato contínuo com todos os agentes, ligas, e, enfim, relacionado a todos os seus atletas. Isso não se limita também somente à seleção principal, na base também, para qualquer tipo de sinalização em relação a qualquer ação ou investigação, isso certamente vai chegar até nós. Temos um órgão e um departamento disso e, portanto, não tivemos nenhuma sinalização contrária à convocação do Luiz, e por isso que ele está convocado e vai servir a seleção brasileira, pelo menos por enquanto. Se um dia tiver qualquer situação diferente da atual, certamente a gente também vai se posicionar de forma diferente. É muito frágil, não é? Eu acho super frágil. Acho que o Dorival fugiu do tema, não quis falar sobre o tema, porque o que eu esperaria... Né? O que eu deveria ter falado, o que eu esperaria do Dorival é o seguinte, porque assim, é muito fácil para a CBF ficar escondida na história do não tem investigação, no caso do Luiz Henrique é verdade, não tem investigação, deveria ter, mas não tem, é uma falha da Liga Espanhola não ter, né, que não identificou a questão, mas não tem investigação, é verdade, vai se safar dessa. E o Paquetá tem muita investigação rolando ainda, né, e com familiares e etc. Então, o que eu gostaria de ver do Dorival era o Dorival falando o seguinte: olha, eu chamei os 2 para conversar, porque se ele não fez isso, ele está errado. E eu falo isso com tranquilidade, eu gosto muito do Dorival. Assim, pessoalmente, gosto do Dorival. Mas ele precisa chamar esses caras para uma conversa olho no olho. Não é a investigação lá do advogado X, da casa de aposta Y. É chamar aqui no olho, vem cá, amigão, vem cá, Paquetá, senta aqui na minha frente. O que aconteceu? O que você sabe? O que teu tio fez? O que teu primo fez? Cara, você fez isso mesmo? Você não fez? Eu não acho que essa conversa tenha acontecido. E essa conversa tem que acontecer. Tem que acontecer. Não é uma investigação da CBF sobre o Paquetá e o Luiz Henrique. É uma percepção do Dorival que não pode ficar só lá na investigação que está acontecendo, sei lá em que escritório de Londres. Ele precisa sentir no olho com esses jogadores. Não, e tem mais, né, Júlio? Um ponto que o Rodrigo Matos tocou na pergunta e não foi abordado nem pelo Dorival, nem pelo Rodrigo Caetano, é a imagem da seleção brasileira. Como é que fica a imagem da seleção brasileira com 2 jogadores que estão sob suspeita de manipulação durante os jogos, com dinheiro envolvido, repasse de dinheiro de apostadores. A imagem da seleção, da camisa da seleção, importante como ela é fundamental nesse contexto, né? Exato. E se a seleção brasileira, se o Dorival tem essa conversa olho no olho e sente confiança dos caras, ele pode chegar na entrevista coletiva e falar isso. Olha,
a investigação está rolando, além da presunção de inocência, eu conversei com um, conversei com outro, botei os dois contra a parede, acredito na palavra deles, por isso que eles estão aqui comigo, vou ficar surpreso se for demonstrada alguma coisa, sabe? Mas claramente ele não teve essa conversa. E é por isso que ele está toda hora empurrando a palavra para o Rodrigo Caetano. Eu acho também que ele poderia... Rosa, tem que partir dele essa conversa, né, Rosa? Exatamente. Claro. Não, e ele também, eu não gosto de quando uma pergunta que caberia a ele dar uma resposta, fala, olha, eu estou também tranquilo contra os jogadores, mesmo que não tenha conversa, tenha confiança deles, e fala, né? Fala sobre o assunto, fala, nós estamos fazendo um trabalho internamente, não só com esses jogadores, mas com outros, para evitar, para a gente entender que mundo que nós estamos vivendo. O Dorival, não é comigo, já empurrou ali o assunto para o Rodrigo Caetano com uma resposta protocolar, usando até, como ele disse, usando a pergunta do Rodrigo para dar a resposta, né? Foi tudo uma questão já programada. Eu acho que já chegaram também, Júlio, bem ensaiados, né, nessa história. Olha, vai ter a pergunta. Claramente. Vai ter a pergunta, eu não vou entrar no mérito, vou deixar essa questão de jurídica, de investigação, para você. Eu quero falar apenas de futebol. E falando apenas de futebol, na pergunta anterior na resposta anterior à pergunta do Rodrigo Matos, ficou uma questão que também me preocupa. O Dorival está esperando, parece que está à espera de um milagre, né? Ele falou, tomara que agora com esses jogadores aconteça. Estamos vendo. Tomara que não sei o que, tomara. Eu também estou preocupado. Você sabe, gente, tem que mostrar pulso firme. Olha, eu vou testar isso, vou fazer isso para que dê resultado. Eu vou fazer uma mudança aqui. Ele falou, tem posições que a gente está estudando. Assim, fica muito no achismo, né? Vamos ver. Como diz, quando a gente fala aqui no interior, seja o que Deus quiser, entendeu? O Dorival também fica Rosa, meio perdido nisso aí, né? Só antes da gente ouvir o Dorival de novo, só uma coisa. Ele falou mais de uma vez que pensa, junto com o filho dele, com a comissão dele, em mudança de sistema tático, né? Será que seremos ouvidos? Não, mas, Júlio, tem outra questão, sabe? Também a gente viu no jogo contra o Equador, aí o Dorival, ele quebra a gente, né? Porque a gente viu lá, contra o Equador, o Endrick nem jogou. Aí no jogo seguinte... Ele pega e põe o Endrick, é titular. Aí o Endrick dura 45 minutos. Aí ele muda de novo. Tentativa e erro. Tentativa e erro. E ele dá sinais. E agora ele falou uma outra coisa em relação ao trabalho dele, que é a questão que todo treinador fala, que é repetição. Sendo que no jogo passado ele não trabalhou a repetição. Ele não sabe fazer. Não sabe. E aí ele vem, tomara, gente, acho que gera uma desconfiança, não quer falar sobre o assunto espinhoso, fala que vai mudar o sistema, mas na verdade fala que vai testar a repetição. Jogadores que ele gostou da convocação já não voltam na outra convocação, sabe? Então fica uma coisa assim, uma salada de coisas que o Dorival e a CBF vão fazendo, que mostra aquilo que o Danilo acabou dizendo. O Danilo tem razão. Perdemos um tempo gigantesco e agora também já estamos no terceiro treinador e esse terceiro treinador não consegue também ter um padrão, uma visão que vai trazer confiança do torcedor, sabe? Então, assim, por isso que eu fico com um pé atrás, senhor. Eu sei que são muitas vagas, mas eu fico com um pé atrás com esse trabalho do Dorival Júnior. Fala aí, Dorival. Você possa sentir que valeu a pena. Aquele sofrimento valeu a pena, porque nos fez amadurecer. Não vai ser diferente com a seleção. Estou fazendo uma tese, o Dorival, sobre valer a pena o sofrimento que o Brasil está passando. Aqui o deve ser a última pergunta. E costumam ser boas. Ficando para essa continuidade de pergunta de Patrícia e resposta